Passemos a estudar um sistema de medidas, ou um sistema de medição, através dos elementos comuns que o compõem. Para tanto, vamos tomar como exemplo um manômetro de tubo de Bourdon, que é um sistema que é utilizado para medir pressão. E esse sistema tem a característica de ter um tubo de Bourdon, de modo que quando a pressão é acionada sobre esse tubo, é aplicada sobre esse tubo, há um esforço para que o tubo se endireite. No caso, esse esforço é transmitido através de pivôs fixos e flutuantes. Uma engrenagem é utilizada para amplificar o movimento. Esse movimento é transmitido a um ponteiro. E este ponteiro marca o valor da pressão sobre um dial. Desta forma, temos na entrada a pressão, que é transformada em deslocamento mecânico do tubo de Bourdon. Isso então é o exemplo de um transdutor, que transforma uma informação em outra. No caso, a informação de pressão em informação de deslocamento. Ainda neste caso, o deslocamento é pequeno e deve ser condicionado para que possa registrar valores adequados à pressão que nós desejamos averiguar ou registrar. Aqui o condicionamento do sinal é realizado através das engrenagens, ou de uma engrenagem que age como amplificador. A engrenagem, então, executa a função de condicionador do sinal. Com o deslocamento do tubo, através de um condicionador do sinal, que no caso é a engrenagem, temos um maior deslocamento que é feito pela engrenagem central. Assim, o movimento da roda dentada ou da engrenagem força o ponteiro a mover-se pela escala, sendo que o ponteiro e a escala constituem um conjunto que é um elemento indicador. A posição do ponteiro em relação à escala nos dá o valor da pressão na entrada do tubo. Estamos agora preparados para identificar os elementos que compõem um sistema de medição básico. Temos assim em destaque o transdutor, o condicionador de sinais e o elemento de indicação. O transdutor é o elemento de detecção. Ele produz um sinal relacionado com a quantidade que está sendo detectada, que é também a quantidade a ser medida. O sinal então sai do transdutor e vai para o condicionador de sinais. O condicionador de sinais converte o sinal que vem do transdutor para um sinal que possa ser indicado ou registrado. O sinal então parte do condicionador de sinais para o sistema ou conjunto de indicação, ou mostrador, que é o elemento que possibilita o registro do sinal, ou que o sinal seja lido e interpretado. Como todo sistema, temos a entrada do sistema e a saída do sistema. A entrada do sistema ocorre na leitura da quantidade a ser medida. Isto acontece no elemento de detecção, que é o transdutor. Do transdutor, o sinal é convertido para uma quantidade que pode ser detectada e pode ser indicada. E é transmitido então para um mostrador ou registrador, que é a saída do sistema. E é ali que é possível a leitura e o registro do sinal. Passemos agora para a definição de alguns termos importantes que nos ajudarão a entender melhor o desempenho de um sistema de medição. Precisão. Em um sistema de medição é o quanto as leituras fornecidas pelo sistema se aproximam dos valores reais, dos valores verdadeiros presentes pelo sistema. Outro seria o erro. O erro deprecia a precisão. Quanto maior o erro cotado ou medido, menor a precisão. E aí também podemos encaixar a ideia de tolerância. A tolerância indica o erro máximo da leitura ou da medição. A precisão ainda pode ser especificada em termos percentuais ou em termos da porcentagem do valor real, de forma que teremos uma razão. Essa razão que podemos considerar como sendo o erro. O erro então é igual ao valor medido menos o valor real dividido pelo valor real vezes 100%. Então temos aí um erro percentual em termos do valor real. Ainda podemos ter a precisão em termos de porcentagem de deflexão total da escala do medidor. E aí também identificamos o erro como sendo o valor medido menos o valor real dividido pelo valor de escala máximo vezes 100%.
E quando falamos em escala, devemos ter em mente a faixa de operação. A faixa de operação do medidor, ou a faixa de operação em que vai ser realizada a medição. A faixa total de operação de um medidor ou de um sensor, que vai de um valor mínimo até um valor máximo, é também chamada de faixa dinâmica, ou amplitude total de medição. E é também conhecido como span. Reprodutibilidade é o termo utilizado para nós podermos descrever a capacidade de um sistema em indicar a leitura de uma dada entrada, quando tal entrada for ou constantemente aplicada ao sistema, ou a ele apresentada numa série de ocasiões. Ainda o termo repetibilidade, o termo estabilidade e o termo constância são outras formas de expressar a reprodutibilidade de um sistema sob diferentes condições de entrada. A reprodutibilidade é a garantia da precisão. Ela está embutida da repetibilidade dos valores de medição. Sempre que se colocar um valor de entrada e ele for igual na próxima medição, ele tem que garantir a mesma medição, com toda a estabilidade possível do sistema e mantendo a constância dos valores medidos. Um outro termo importante para medidas é a sensibilidade do equipamento de medição ou do medidor. A sensibilidade pode ser dada como a relação entre o que acontece no elemento indicador com o resultado que vem do transdutor. Tomemos como exemplo de sensibilidade uma balança automática com um registro analógico através de um ponteiro sobre um dial. Suponhamos então que esta balança tem uma sensibilidade considerada de uma divisão do nônio ou do indicador para cada 0,1 miligrama. Isso significa que o ponteiro move-se de uma divisão do nônio no dial ou no indicador quando a massa varia de pelo menos 0,1 miligrama. Neste caso, a sensibilidade será a razão entre o movimento do elemento indicador pela variação da quantidade que produz o movimento. Em sistemas em que os mostradores são digitais, a sensibilidade se dará através do elemento indicador variando em função da quantidade que produz esta mínima variação. Podemos assim aproximar um sistema de medição da teoria de sistemas. Na teoria de sistemas, o sistema vai possuir uma entrada e uma saída. A razão entre o valor de saída pelo valor de entrada é denominada de amplificação, podendo também ser uma atenuação. Na verdade, é mais comumente denominado ganho. Portanto, todo sistema tem uma relação de ganho, que é a razão do valor de saída pelo valor de entrada. E, na maior parte dos casos, trabalharemos com sistemas de respostas lineares que tenham estabilidade e garantam desempenho. E é isso que se espera de sistemas de medição: resposta linear, estabilidade e desempenho. Outra definição importante é a definição de calibração. Calibração é o processo de verificação de um sistema de medição em relação a um padrão conhecido e pré-estabelecido. A calibração garante a repetibilidade da medição. Todo instrumento de medida e sensor deve ser calibrado em relação a um padrão conhecido, de modo que se tenha garantia da reprodução correta do valor de medição, que será então o mais próximo do valor real.